A esposa traiu o marido com o primo dele, mas o que ela não sabia mudaria tudo. Ele dedicou anos da vida ao casamento, acreditando que o amor era verdadeiro, mas tudo desmoronou quando descobriu que a própria esposa o traía. E com quem? Com o primo dele. Uma traição dupla, que cortou mais fundo que qualquer facada. Mas o que ninguém sabia é que ele também tinha um segredo. Um plano silencioso, frio, calculado. E quando a verdade veio à tona, o jogo virou de um jeito que mudaria a vida de todos para sempre. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história de traição. É uma lição sobre justiça, inteligência emocional e o peso do karma. Se essa história te prendeu até aqui, imagina o que ainda vem pela frente. Então já deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, cada história é um soco de realidade e uma dose de reflexão. Você não vai querer perder o próximo capítulo do Karma. Era uma manhã comum, mas para ele, parecia o início de uma nova fase. Ricardo era um homem simples, trabalhador, que construíra sua vida tijolo por tijolo, sempre acreditando que o amor verdadeiro era a base de tudo. Desde muito jovem, ele se dedicou ao relacionamento com Camila, uma mulher por quem era completamente apaixonado. Ele acreditava que, mesmo com todas as dificuldades da vida, ter alguém ao lado em quem confiar tornava qualquer batalha mais leve. Casaram-se cedo, com poucos recursos, mas com promessas de amor eterno. Ricardo trabalhava dobrado para garantir conforto, enquanto Camila cuidava da casa. O que ele não sabia, porém, é que enquanto ele lutava lá fora, dentro do próprio lar, uma traição silenciosa estava se construindo. Com o tempo, Ricardo passou a perceber pequenas mudanças. Camila já não demonstrava o mesmo brilho no olhar, evitava conversas profundas e frequentemente estava distante, distraída com o celular ou com desculpas para sair sozinha. Mas como qualquer homem apaixonado, ele preferia acreditar que era apenas uma fase, até que um detalhe começou a chamar a atenção: a frequência com que o primo dele, Leandro, visitava a casa. Leandro sempre foi considerado parte da família, um irmão para Ricardo. Tiveram uma infância unida, cresceram juntos e passaram pelas mesmas dificuldades, o que criava uma ligação de confiança praticamente inabalável. Justamente por isso, Ricardo nunca imaginaria que a traição viria exatamente dele. Camila e Leandro começaram a se ver às escondidas. No início, era só um flerte disfarçado, mas com o tempo se transformou em algo físico, intenso e completamente desrespeitoso. Eles usavam os momentos em que Ricardo estava no trabalho para se encontrarem, acreditando que nada jamais seria descoberto. Leandro, por sua vez, invejava Ricardo há anos. Sempre viu no primo um modelo de sucesso pessoal, alguém que conquistava tudo pelo esforço próprio. Essa inveja silenciosa se transformou em desejo de ter algo que fosse de Ricardo, e Camila se tornou o alvo perfeito. O que ele não esperava é que o próprio destino estava ouvindo, esperando o momento certo para dar o troco com juros. A confiança de Ricardo começou a ruir quando, em um sábado qualquer, chegou em casa mais cedo e encontrou uma cena que não queria acreditar. Leandro estava saindo apressado pelos fundos da casa, e Camila, com os cabelos molhados e uma desculpa pronta nos lábios, dizia que estava apenas tomando banho. Mas havia algo no olhar dela que entregava tudo. O estômago de Ricardo embrulhou, mas ele não confrontou. Ele precisava de certezas. Nos dias seguintes, instalou discretamente um aplicativo no celular dela, gravou ligações, acessou conversas e, enfim, teve provas da traição mais suja que poderia imaginar. A dor foi devastadora, não apenas pelo adultério, mas por ter sido traído por dois dos pilares mais próximos da sua vida, a mulher que amava e o primo que considerava irmão. Mas Ricardo não gritou, não brigou, não expulsou ninguém naquele momento. Ele engoliu a dor em silêncio, como quem enterra um veneno e o transforma em combustível. Aquilo não seria o fim dele, seria o começo de um plano. E o que Camila e Leandro não sabiam é que, ao cravarem essa faca nas costas de Ricardo, estavam assinando o próprio destino. Porque Ricardo não era apenas um homem traído, era um homem inteligente, frio quando necessário, e prestes a mostrar que o karma pode demorar, mas nunca falha. Depois da descoberta,
Ricardo passou por uma transformação silenciosa. Ele ainda morava sob o mesmo teto que Camila. Fingia não saber de nada, mantinha o sorriso forçado e o bom dia rotineiro. Mas por dentro, sua mente trabalhava a mil, traçando cada detalhe do que faria a seguir. A traição não era apenas um golpe emocional, era também uma ferida em sua honra, e ele sabia que não podia simplesmente confrontá-los e encerrar ali. Ele queria algo maior. Queria que eles sentissem o peso de suas próprias escolhas, não com gritos ou agressividade, mas com algo mais doloroso, o arrependimento. Ricardo então começou a observar, anotar, estudar os movimentos do casal traidor. Descobriu os lugares onde se encontravam, os horários exatos, as mensagens trocadas e até os planos que faziam pelas costas dele. Camila falava em se separar depois que tudo estivesse pronto. Leandro dizia que Ricardo era um idiota que não desconfiava de nada. O que eles não sabiam é que estavam escancarando a alma para um homem que não esquecia nada. Com o tempo, Ricardo decidiu que precisava desaparecer da vida deles, mas não de forma comum. Ele não queria simplesmente sumir, ele queria virar um fantasma. Então, começou a se preparar. Vendeu alguns bens menores, transferiu parte do dinheiro para contas que Camila não tinha acesso e começou a guardar documentos e objetos pessoais em um galpão que alugou em outro bairro. Ao mesmo tempo, fingia estar passando por dificuldades financeiras. Disse para Camila que estava endividado, que o trabalho estava mal das pernas e que talvez precisassem vender o carro e algumas joias da casa. Camila, pensando que ele estava quebrado, começou a se distanciar ainda mais. Chegou até a comentar com Leandro por mensagem que estava cansada de sustentar aquele fracassado, sem imaginar que Ricardo lia tudo em tempo real. A cada palavra, o sangue de Ricardo fervia, mas ele mantinha a frieza. Sabia que tudo fazia parte do grande acerto de contas que estava por vir. Certa noite, Ricardo deixou um bilhete. Não disse para onde ia, apenas que precisava recomeçar. Desapareceu. Camila, que já estava emocionalmente com Leandro, não fez esforço algum para procurá-lo. Na verdade, comemorou. 2 dias depois, já estavam vivendo como casal na mesma casa onde traíram Ricardo. Mas o que os dois não sabiam é que aquele sumiço era apenas o início de uma jornada completamente diferente. Ricardo se mudou para outro estado. Começou a trabalhar com um antigo amigo em uma empresa de tecnologia. E com o tempo, descobriu um talento inato para negociações. Aprendeu sobre investimentos, marketing digital e começou a construir, do zero, o que se tornaria sua nova fortuna. Enquanto isso, Camila e Leandro desfrutavam de uma vida livre, porém sem saber que cada escolha que fizeram estava sendo observada e que o passado sempre cobra. Nos meses que se seguiram, Ricardo passou por uma verdadeira metamorfose, não apenas física, com uma aparência mais confiante, roupas melhores, uma postura diferente, mas também mental. Ele não era mais o homem apaixonado e ingênuo que acreditava que amor bastava. Agora ele era estratégico, disciplinado e com um único propósito: transformar toda dor em poder. Ele começou a investir em empresas, a criar conexões e a montar uma estrutura de negócios tão sólida que, em menos de 2 anos, já era um nome respeitado entre empreendedores digitais. Durante esse tempo, nunca entrou em contato com ninguém da antiga vida, nem família, nem amigos próximos. Sumiu completamente do mapa, o que só aumentava a curiosidade e as fofocas. Camila e Leandro ouviam boatos, mas nada concreto. Diziam que ele tinha sido visto em uma empresa de luxo, dirigindo um carro importado, jantando em um restaurante caro, mas nunca havia confirmação. Era como se o universo estivesse preparando uma grande revelação, no momento exato em que tudo fizesse sentido. E esse momento estava cada vez mais próximo. Enquanto Camila e Leandro viviam sua liberdade, desfrutando da casa que antes era de Ricardo, algo curioso começou a acontecer. A vida que parecia fácil começou a desmoronar lentamente. Leandro, que nunca teve estabilidade profissional, passou a depender inteiramente do dinheiro de Camila. E ela, acreditando que estaria ao lado de um homem melhor, começou a perceber, aos poucos, que havia trocado o certo pelo incerto. As contas da casa começaram a acumular.
O padrão de vida que antes era sustentado por Ricardo foi diminuindo. O carro que usavam teve que ser vendido. As viagens que sonhavam fazer ficaram apenas nas conversas de travesseiro. E mais ainda, os pequenos atritos começaram a surgir. Cobranças, ciúmes, insegurança e, sobretudo, arrependimento. Camila, que havia se iludido com a paixão de um caso proibido, agora vivia uma realidade dura. E a sombra de Ricardo ainda pairava sobre eles. Não porque ele estivesse presente, mas justamente porque sua ausência pesava mais do que qualquer presença. Ao mesmo tempo, Ricardo continuava sua escalada em silêncio. Em menos de 2 anos, ele já havia se tornado sócio em 2 startups. Tinha um canal de negócios com milhares de seguidores e palestrava sobre superação e inteligência emocional em eventos empresariais. Sua história, sem nomes nem detalhes pessoais, virou referência para muitos que haviam passado por traições e quedas emocionais. Ele dizia: use sua dor como combustível. Quando tudo parecer perdido, você estará mais perto da sua virada. Ninguém que o ouvia imaginava o que realmente havia por trás daquela frase, mas ele sabia, e isso bastava. Em suas redes sociais, Ricardo exibia sua nova vida com sutileza. Não ostentava, mas mostrava com elegância que havia se reerguido. Uma foto em Paris, outra em frente a um carro de luxo, uma frase enigmática acompanhando um nascer do sol. Tudo calculado, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde Camila veria. E ela viu. Foi numa tarde qualquer, navegando pelas redes sociais de uma amiga em comum, que Camila se deparou com uma foto de Ricardo. Ele estava irreconhecível, mais magro, mais bonito, com um olhar firme e um sorriso discreto. O coração dela acelerou. Não era apenas saudade, era choque, era culpa. Era o começo do arrependimento tomando forma real. Naquela noite, ela vasculhou tudo: Instagram, LinkedIn, canais de YouTube, entrevistas. E quanto mais lia, mais se encolhia. Percebeu que havia abandonado um homem que não estava falido. Ele apenas estava em processo de reconstrução. E ela o deixou no meio disso. Trocou por alguém que só oferecia palavras vazias. Leandro, por sua vez, começou a perceber o distanciamento de Camila. Perguntou, desconfiou, e os dois começaram a brigar com frequência. O romance virou rotina, a paixão virou peso, e o que parecia liberdade virou prisão. Mas Ricardo ainda não havia aparecido. Ele continuava ausente, sem mandar mensagens, sem pedir explicações, sem procurar ninguém. Essa ausência era o que mais incomodava Camila, porque a falta de resposta gera inquietação. A dúvida grita mais do que a certeza. E essa ausência fazia com que ela se perguntasse todos os dias: e se eu tivesse ficado? E se ele soubesse a verdade? Mal sabia ela que ele sabia de tudo. E agora, com todo o sucesso que havia conquistado, Ricardo estava prestes a fazer seu retorno, não para se vingar de forma direta, mas para mostrar que a vida cobra, com elegância, tudo aquilo que é feito na sombra. E o momento de olhar nos olhos daqueles que o derrubaram estava cada vez mais próximo. O reencontro não foi planejado, mas parecia orquestrado pelo próprio destino. A cidade era pequena, os círculos sociais ainda mais limitados, e bastou um evento empresarial para colocar todos novamente no mesmo ambiente. Ricardo havia sido convidado como palestrante principal. O auditório estava cheio. Empresários locais, investidores e curiosos em busca de inspiração. Camila, agora tentando se recolocar no mercado após meses de crise com Leandro, foi ao evento acompanhada de uma amiga. Ela não fazia ideia de quem seria o palestrante, até a imagem de Ricardo aparecer no telão. Na mesma hora, o ar pareceu desaparecer do ambiente. Ela sentiu o estômago revirar, os olhos arderem e o coração acelerar, como se estivesse diante de um fantasma do passado. Mas aquele homem à frente não era mais um fantasma. Era uma presença. Forte, imponente, inabalável. Ele subiu ao palco com uma segurança que ela nunca havia visto. O mesmo homem que ela dizia ser inseguro, indeciso, frágil, agora dominava um palco com a firmeza de quem sabe exatamente onde está e para onde vai. Durante a palestra,
Ricardo contou sua história sem citar nomes. Falou de traições, quedas, noites sem dormir, da dor de ser abandonado por quem se ama, mas também falou de recomeço, propósito, disciplina e fé. Cada palavra parecia uma flecha atingindo o coração de Camila. Ela sabia. Cada frase tinha um endereço certo. Ela tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Sua amiga, sem entender direito, perguntou se estava tudo bem. Ela apenas balançou a cabeça. Quando a palestra terminou, o público aplaudiu de pé. Ricardo desceu do palco como quem desce de uma montanha, leve e com a missão cumprida. Mas então, seus olhos encontraram os dela, mesmo no meio da multidão. Foi apenas um segundo, mas foi o suficiente. Ele reconheceu. Ela tremeu. E então, ele virou o rosto, caminhou até a saída lateral e desapareceu. Aquela atitude doeu mais do que qualquer grito, porque o silêncio, quando bem utilizado, é o som mais poderoso do mundo. Camila ficou paralisada. Esperava talvez um olhar de raiva, uma provocação, um comentário ácido, qualquer coisa que a tirasse da culpa. Mas Ricardo não deu esse presente. Ele não deu poder à sua presença. Ele seguiu, e isso a destruiu por dentro. Nos dias seguintes, Camila tentou contato, mandou mensagens, escreveu longos textos, se justificando, falando de arrependimento, dizendo que foi um erro, que não sabia o que estava fazendo, que caiu numa ilusão. Mas Ricardo não respondeu. Não foi grosso, não bloqueou. Ele apenas manteve o silêncio, porque o perdão não precisa ser uma reconexão. O perdão, às vezes, é apenas um ponto final dado com maturidade. Enquanto isso, Leandro percebia que havia perdido tudo. Perdeu o brilho nos olhos de Camila, perdeu o status de triunfante e percebeu que era apenas uma sombra do que um dia tentou ser. Ele também viu a palestra. Também viu o impacto que Ricardo causou. E pela primeira vez sentiu vergonha. Vergonha não apenas da traição, mas da vida que escolheu viver às custas da destruição de outro. Ambos, Camila e Leandro, agora lidavam com o mesmo fantasma, o sucesso de quem eles tentaram derrubar. E essa é uma das maiores ironias da vida. Às vezes, a maior vingança é simplesmente vencer em silêncio. Mas Ricardo não fez nada por vingança. Ele apenas seguiu. Seguiu por ele, não por eles. Porque quando alguém encontra seu propósito, não há tempo para olhar para trás. A vida se encarrega de mostrar quem estava certo. E naquele dia, sem uma única palavra trocada, Camila entendeu que havia perdido algo que nunca mais voltaria. O respeito de quem mais acreditou nela. O tempo passou, mas para Camila, os dias pareciam cada vez mais pesados. Leandro, o primo com quem ela havia traído Ricardo, já não demonstrava o mesmo entusiasmo do início. As brigas se tornaram frequentes. Os problemas financeiros começaram a surgir. E a ilusão de uma nova vida perfeita rapidamente se desfez. O que antes parecia uma paixão arrebatadora, agora era uma convivência amarga e silenciosa. Camila começou a perceber que havia trocado estabilidade por fantasia, amor verdadeiro por uma emoção momentânea e segurança emocional por um vazio difícil de preencher. Leandro, cada vez mais distante, passava mais tempo fora de casa, voltando com desculpas esfarrapadas e um cheiro de perfume que não era dela. E assim, sem que ela percebesse, estava sendo traída da mesma forma como traiu. Enquanto isso, Ricardo florescia. Depois da decepção, ele decidiu transformar sua dor em combustível. Investiu em conhecimento, começou a empreender e, com o tempo, criou uma marca de produtos naturais que virou referência na região. Seus vídeos motivacionais viralizaram nas redes sociais, suas palestras lotavam auditórios e sua história inspirava milhares de pessoas que haviam passado por situações semelhantes. A vida lhe deu de volta tudo aquilo que foi arrancado, mas multiplicado. Mais do que dinheiro, ele conquistou paz. E mais do que fama, ele conquistou respeito. Mas o mais impressionante de tudo isso foi a maneira como ele lidou com o passado. Sem ressentimento, sem desejo de vingança, apenas com a serenidade de quem entendeu que o universo não falha. Camila, agora vendo tudo isso pelas redes sociais, tentava esconder a vergonha.
Criou perfis falsos para acompanhar a trajetória de Ricardo sem ser notada. Viu fotos dele com novos amigos, entrevistas em portais renomados, prêmios recebidos por seu impacto social. Mas o que mais lhe doeu foi vê-lo sorrindo de verdade. Um sorriso que ela não via há muito tempo. Porque enquanto estavam juntos, ele sorria por ela. Agora sorria por ele mesmo. E isso, para Camila, era como um espelho cruel, pois mostrava não só o que ela perdeu, mas o que nunca conseguiu valorizar. Ela tentou buscá-lo algumas vezes. Mandou mensagens com pedidos sutis de desculpas, deixou recados em comentários anônimos, mas nunca recebeu resposta. Ricardo havia aprendido que o silêncio, às vezes, é a forma mais elegante de dizer: eu superei. Leandro, percebendo o distanciamento de Camila, começou a tratá-la com frieza. Já não escondia suas traições. Já não fingia. Um dia, em meio a uma discussão, disse com todas as letras: você achou mesmo que ia ser diferente? Que quem trai com você não trai você? Aquilo foi um soco na alma. Ela tentou revidar, mas não havia argumento. Sabia que ele estava certo. E naquele instante, sentiu o peso de tudo que fez. Não só por ter traído Ricardo, mas por ter traído a si mesma. Por ter se perdido na busca por algo que nunca existiu. Sozinha, em um apartamento frio, olhando para fotos antigas que restaram no celular, Camila chorou como há muito tempo não chorava. Não era apenas tristeza, era arrependimento. Era a consciência de que algumas escolhas têm consequências que não se desfazem com o tempo. E foi nesse ponto que a vida começou a ensinar a lição mais dura de todas. O verdadeiro castigo não é o que vem de fora, mas o que nasce dentro. O arrependimento, silencioso, o vazio das promessas quebradas, a solidão no fim da estrada. Enquanto Ricardo construía pontes, Camila só via os abismos que cavou com as próprias mãos. E cada passo que dava em direção a uma tentativa de reconexão, esbarrava na realidade de que certas portas, uma vez fechadas, não se abrem nunca mais. Com o passar do tempo, Ricardo consolidava sua ascensão, enquanto Camila e Leandro afundavam cada vez mais em uma teia de mentiras e ilusões desfeitas. Porém, o maior erro do casal foi subestimar a inteligência e a paciência do homem que traíram. Ricardo não apenas sabia da traição, ele havia se preparado silenciosamente para o momento certo de agir. Em segredo, enquanto investia em seus negócios, também consultava advogados especializados e planejava uma estratégia para proteger seu patrimônio e garantir que ninguém pudesse se aproveitar dele novamente. Camila e Leandro, confiantes na impunidade, começaram a arquitetar um golpe final. Eles planejavam vender os bens que restavam da antiga casa, transferir contas bancárias conjuntas para seus nomes e ainda difamar Ricardo para manchar sua reputação. Uma tentativa desesperada de apagar a imagem do homem que havia deixado para trás. Leandro, especialmente, dizia para Camila que Ricardo não valia mais nada, que ele havia sumido do mapa e que agora eles tinham tudo para recomeçar. Eles não sabiam que, em outro lugar, Ricardo acompanhava cada movimento, cada ligação, cada mensagem trocada. Ele não reagia para não dar pistas, mas cada passo deles alimentava a certeza de que o karma estava perto. Chegou o dia em que o golpe quase deu certo. Camila e Leandro conseguiram transferir algumas propriedades para nomes de terceiros e até movimentaram valores financeiros, acreditando estar no controle total da situação. Mas o que eles não imaginavam era que Ricardo havia blindado seus bens meses antes, em uma jogada legalmente perfeita. Todos os atos realizados por eles foram anulados em decisões judiciais rápidas e definitivas. Além disso, Ricardo reuniu provas contundentes de toda a trama de traição e tentativa de fraude, que foram apresentadas em uma ação judicial que abalou a família inteira. Enquanto isso, Camila e Leandro começaram a sentir o peso da perseguição legal. Contas congeladas, processos correndo, pressão psicológica e o medo constante de perder tudo. A farsa de recomeço desmoronava em questão de semanas. A amizade entre eles, antes cheia de segredos e cumplicidade, virou uma relação tóxica marcada por acusações e ressentimentos. Eles perceberam tarde demais que o homem que humilharam não era um derrotado,
mas um estrategista silencioso que usava a dor como alicerce para sua vitória. Ricardo, por sua vez, manteve a postura que sempre teve: calma, digna e focada no futuro. Nunca precisou de gritos ou confrontos públicos para vencer. Sua maior arma era a justiça feita de forma inteligente e definitiva. Com a reputação intacta e o patrimônio seguro, ele retomou sua vida de maneira plena, mostrando que a verdadeira força não está na violência, mas na paciência e no planejamento. E essa é a maior lição que a história ensina. Quem planta traição, colhe justiça. Quem age com honra, mesmo diante da pior das dores, acaba vencendo no final. Camila e Leandro aprenderam da forma mais dura que o karma não é uma vingança impulsiva, mas uma consequência natural, que chega no tempo certo para aqueles que escolheram o caminho errado. E enquanto isso, Ricardo seguiu seu caminho, deixando para trás a sombra da traição e abraçando a luz de um recomeço vitorioso. O que Camila e Leandro jamais poderiam imaginar é que Ricardo não apenas estava preparado para proteger seu patrimônio, mas que também guardava um segredo maior, algo que mudaria o rumo dessa história para sempre. Enquanto eles se afundavam em suas mentiras e planos de tirar tudo dele, Ricardo arquitetava uma reviravolta que poucos poderiam prever. Meses antes da descoberta da traição, ele havia contratado uma investigação particular para confirmar suas suspeitas, mas também para encontrar qualquer ponto fraco ou informação que pudesse garantir uma vantagem definitiva no futuro. Entre as descobertas dessa investigação estava um segredo enterrado na história da própria família. Uma traição antiga, uma manobra que anos atrás havia retirado uma grande herança que por direito pertencia a Ricardo. Esse segredo envolvia diretamente Leandro e seus pais, que há décadas haviam escondido documentos e provas que o colocariam como o único herdeiro legítimo de uma fortuna desconhecida. Essa revelação não apenas desmoronava a confiança da família, mas também tornava o próprio Leandro vulnerável a processos judiciais e acusações graves de fraude e falsificação. Ricardo, com essa informação em mãos, percebeu que seu maior trunfo não seria a vingança imediata contra Camila, mas sim a exposição dessa antiga traição, que lançaria uma sombra profunda sobre Leandro e toda a família dele. Ele se preparou então para usar essa carta na manga no momento certo, com provas documentais, testemunhos e registros que ele reuniu com cautela. Sabia que o impacto dessa revelação seria devastador, não só para Leandro, mas para todos aqueles que acreditavam que poderiam manipulá-lo e destruí-lo impunemente. Quando finalmente decidiu agir, Ricardo convocou uma reunião familiar, convocando todos para um encontro que parecia ser uma tentativa de reconciliação. Camila, Leandro e os demais membros da família compareceram, curiosos e confiantes, acreditando que Ricardo estava pronto para perdoar e esquecer. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Com calma e precisão, Ricardo apresentou todas as provas que havia reunido, revelando a antiga traição, as manipulações e os falsos documentos que custaram anos de injustiça. A surpresa foi total. O rosto de Leandro mudou completamente. Ele tentou negar, mas não havia como escapar da verdade. Esse momento foi um divisor de águas. A família, que até então havia se dividido e alimentado rancores, se viu diante da verdade nua e crua. A traição do passado explicava muito do que havia acontecido no presente e fazia com que todos refletissem sobre os laços destruídos e as escolhas erradas. Ricardo, mais uma vez, mostrou que não buscava vingança por ódio, mas justiça pela verdade. Ele deixou claro que estava disposto a perdoar, mas não a esquecer, e que a integridade e a honestidade seriam sempre os pilares da nova vida que estava construindo. Leandro, por sua vez, viu seu mundo desabar. Além de perder a confiança e o respeito da família, agora enfrentava processos judiciais que poderiam levar a sanções severas. Camila, diante dessa reviravolta, percebeu que havia se envolvido não apenas em uma traição emocional, mas em uma trama muito maior, da qual não poderia mais fugir. A partir daquele momento, nada seria como antes. A verdade havia sido exposta e o karma, que sempre esteve à espreita, finalmente cobrava sua conta.
Essa revelação não foi apenas uma virada na história, mas um marco para Ricardo, que provou que a inteligência, a paciência e a busca pela verdade são as armas mais poderosas contra a injustiça. E que, no final das contas, o que realmente importa não é o que nos fazem, mas como respondemos a isso. A vida dele, antes marcada pela dor, agora era guiada pela luz da verdade e pela certeza de que a justiça sempre prevalece. O momento da exposição pública foi como um terremoto emocional que abalou os alicerces daquela família já fragmentada. Ricardo sabia que não bastava apenas vencer no silêncio. Era necessário mostrar a todos a verdade, desmascarar a farsa e colocar um ponto final na humilhação que ele próprio havia suportado. E foi exatamente isso que ele fez. Num jantar de família, convocado sob o pretexto de uma reunião para resolver assuntos pendentes, ele chegou com uma postura calma, segura, e com uma pilha de documentos e provas que não deixavam margem para dúvidas. Todos os olhares estavam fixos nele, alguns com curiosidade, outros com desdém. Camila, ainda sem entender o que estava acontecendo, tentou disfarçar o nervosismo. Leandro mantinha o rosto impassível, mas era visível o desconforto que crescia a cada segundo. Ricardo começou sua fala, lembrando dos valores que sempre acreditou: honra, verdade e justiça. Em seguida, foi desfiando um por um os fatos que levou meses para comprovar. As conversas secretas, as transferências financeiras fraudulentas, os encontros escondidos e, principalmente, a antiga traição da qual todos agora tinham conhecimento. Cada palavra era como um soco no estômago, uma revelação que derrubava as máscaras e deixava todos vulneráveis. Quando finalmente mostrou a documentação que comprovava a usurpação da herança e as fraudes cometidas por Leandro e seus pais, o silêncio tomou conta da sala. Alguns familiares tentaram argumentar, negar, desviar o assunto, mas Ricardo mantinha o controle. Com um tom firme, explicou que não buscava vingança pessoal, mas justiça para que a verdade prevalecesse e para que o nome dele, injustamente manchado por anos, fosse limpo. A reação foi imediata. Leandro tentou levantar-se para interromper, mas foi contido por membros da família que já haviam percebido que a verdade estava do lado de Ricardo. Camila, visivelmente abalada, desmoronou em lágrimas. Sabia que sua farsa havia chegado ao fim e que agora teria que enfrentar não apenas a reprovação da família, mas também as consequências legais e morais de suas escolhas. A humilhação pública não veio em forma de gritos ou acusações agressivas, mas sim pelo olhar firme e sereno de Ricardo, que deixou claro que ele havia saído daquela situação maior e mais forte do que nunca. Foi a reviravolta que todos aguardavam, mas ninguém esperava que acontecesse com tanta elegância e precisão. A exposição pública também serviu para unir aqueles membros da família que ainda acreditavam na justiça e na verdade. Muitos se aproximaram de Ricardo, ofereceram apoio e reconhecimento pelo modo como ele lidou com a situação. Ele não só recuperou seu patrimônio e dignidade, mas conquistou o respeito de quem antes duvidava dele. A mensagem era clara: a verdade pode demorar, mas quando vem, chega para transformar e reconstruir. Camila e Leandro ficaram isolados, não apenas pela família, mas pela sociedade local que agora conhecia a história toda. Ricardo, por sua vez, seguiu em frente com a cabeça erguida. Ele entendeu que a maior vitória não estava em destruir os outros, mas em reconstruir a si mesmo. A exposição pública foi a confirmação disso. A justiça, mesmo tardia, é implacável com quem escolhe o caminho da traição. E a história dele, marcada por dor e superação, virou um exemplo poderoso de que o verdadeiro triunfo está na integridade, na paciência e na coragem de enfrentar o passado de frente. Porque no final, o que fica não é a humilhação, mas o legado de quem escolheu lutar com dignidade. Após a exposição pública e as consequências legais que se seguiram, Camila e Leandro enfrentaram um verdadeiro colapso em suas vidas. O peso do arrependimento e o impacto das decisões tomadas os acompanharam diariamente, transformando a realidade que antes parecia promissora em um pesadelo sem fim. Camila, que até então vivia na ilusão de que podia reconstruir sua vida ao lado de Leandro, agora se via sozinha, rejeitada pela família
e pelos amigos que antes compartilhavam momentos felizes. A culpa corroía seu coração, e o reflexo no espelho mostrava não apenas uma mulher arrependida, mas alguém que perdeu a própria identidade ao trair quem mais confiava. Leandro, por sua vez, viu seu mundo desmoronar de forma ainda mais abrupta. Além das perdas financeiras decorrentes dos processos judiciais, ele foi duramente condenado pelo círculo social e pela comunidade local. Amigos que antes o admiravam passaram a evitá-lo, portas se fecharam, e a sensação de isolamento tomou conta. Sua reputação, construída ao longo dos anos com trabalho e relacionamentos, foi manchada por sua própria escolha de trair e conspirar contra a família. Ele se tornou um exemplo do que acontece quando a ganância e a deslealdade dominam o caráter. Ambos enfrentaram uma sequência de consequências que iam muito além do material. A traição destruiu laços afetivos, causou rupturas irreparáveis e gerou uma dor profunda que não podia ser remediada com dinheiro ou desculpas. Camila perdeu o respeito da própria família, enquanto Leandro viu seu nome associado a processos judiciais e escândalos que se espalharam pela cidade. A vida que eles imaginavam construir juntos desmoronou, e restou apenas o vazio e a lembrança amarga do que fizeram. Nesse período difícil, Ricardo manteve sua postura distante, evitando alimentar qualquer conflito. Ele sabia que a verdadeira justiça não estava em punir diretamente, mas em deixar que as consequências naturais da vida agissem. A dor de Camila e Leandro era o reflexo do karma, que ambos haviam atraído. Ricardo, por sua vez, seguiu investindo em seu próprio crescimento, ampliando seus negócios e fortalecendo sua reputação como um exemplo de superação. Enquanto isso, Camila e Leandro tiveram que lidar com a realidade de que não poderiam mais voltar atrás. O passado não se apaga, e as cicatrizes deixadas por suas escolhas seriam lembradas por muito tempo. Eles aprenderam, da maneira mais dura, que a traição não apenas destrói os outros, mas principalmente a si mesmo. O arrependimento, embora verdadeiro, não era suficiente para apagar os erros cometidos. No final, essa parte da história mostra que o karma familiar não é apenas uma questão de justiça imediata, mas um processo longo e doloroso que envolve perdas, aprendizados e transformações. Camila e Leandro pagaram o preço de suas escolhas, e essa lição ficou marcada não apenas para eles, mas para todos que acompanharam essa história. Porque, no fundo, a vida sempre encontra uma forma de equilibrar as coisas, mesmo que o preço seja alto demais para quem escolheu o caminho errado. E assim, enquanto Camila e Leandro enfrentavam as consequências, Ricardo seguia firme, mostrando que a verdadeira vitória está em nunca perder a fé, a integridade e a coragem de seguir em frente, independentemente das adversidades. A família, por fim, começava a cicatrizar suas feridas, aprendendo que o perdão e a justiça caminham juntos, e que o respeito e o amor verdadeiro são os alicerces que sustentam qualquer relação duradoura. Com o tempo, a história de Ricardo se tornou um exemplo vivo de superação e resiliência, não apenas para sua família, mas para toda a comunidade ao redor. O que começou como uma traição devastadora transformou-se em uma lição poderosa sobre como o karma atua na vida de cada um, cobrando suas dívidas no momento certo e mostrando que o verdadeiro valor está na integridade e na coragem para recomeçar. Ricardo, que antes era visto como um homem traído e derrotado, tornou-se um símbolo de força e justiça silenciosa. A reconstrução da sua vida não foi fácil, e ele mesmo sempre destacou isso em suas palestras e vídeos motivacionais. O caminho não é simples, não é rápido, mas quando você transforma sua dor em aprendizado e usa isso para crescer, ninguém pode te parar. Essa mensagem ecoou forte entre seus seguidores, que viam em sua trajetória um espelho de suas próprias batalhas pessoais. Ricardo não queria apenas contar sua história, mas inspirar quem estivesse disposto a se levantar, independentemente do tamanho da queda. Para a família, especialmente para aqueles que apoiaram Ricardo desde o início, o reencontro foi um processo gradual. Algumas feridas nunca cicatrizaram completamente, mas o respeito e o amor começaram a ser reconstruídos a partir do reconhecimento do homem que Ricardo havia se tornado. Camila e Leandro, por outro lado, permaneceram como exemplos do preço alto que a traição e a falta de ética podem cobrar.
A diferença entre eles e Ricardo não estava apenas no sucesso financeiro, mas na postura diante da vida. Enquanto ele escolheu crescer e perdoar, eles ficaram presos no arrependimento e na amargura. Ricardo continuou investindo em projetos sociais, ajudando pessoas que, assim como ele, enfrentaram dificuldades e traições, mostrando que é possível renascer das cinzas com dignidade. Seu trabalho ganhou reconhecimento não só no meio empresarial, mas também em comunidades que buscavam histórias reais de superação. Ele passou a ser convidado para eventos nacionais e internacionais, compartilhando seu testemunho com autenticidade e humildade, algo que só aumentava sua credibilidade e alcance. Essa trajetória finalizou com um legado muito maior do que dinheiro ou status. Ricardo provou que o verdadeiro poder está na capacidade de se reinventar, de manter a ética mesmo diante das maiores provações, e de não permitir que o passado defina quem você é. Ele mostrou que o karma não é apenas uma punição, mas uma forma de equilíbrio universal que, quando respeitada, conduz ao crescimento pessoal e espiritual. Assim, a história da família que desprezou o filho pobre que retornou milionário se transformou em um ensinamento sobre justiça, honra e superação. Ricardo é a prova viva de que, mesmo quando tudo parece perdido, a vida pode dar uma segunda chance, e que essa chance deve ser agarrada com coragem, sabedoria e fé. Um verdadeiro ciclo de karma familiar que ensina que as escolhas de hoje determinam o destino de amanhã e que a integridade é o caminho mais seguro para a verdadeira vitória. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe de deixar o seu like para ajudar mais pessoas a conhecerem essa lição poderosa de superação e justiça. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui você encontra histórias reais que inspiram, motivam e mostram que o karma sempre traz a verdade à tona. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e fique ligado para os próximos conteúdos que vão transformar a sua visão de vida. Vamos juntos nessa jornada.